Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Rafael Alcântara, a quem eu agradeço ter aceitado o nosso convite. O Ministério Público de Contas tem entrado na pauta nos últimos anos, né? Uma discussão disso a sociedade passa a conhecer, mas para quem ainda não tem familiaridade com esse órgão, qual o papel dele, como é que funciona o MPC? Olá, Wendel. Eu que agradeço o convite. Primeiramente, muito obrigado. É uma honra ter a oportunidade de falar aqui para os telespectadores da TV Assembleia um pouco mais sobre o Ministério Público de Contas. Iniciando esse nosso bate-papo, fazendo aí uma apresentação do que é o Ministério Público de Contas, especificamente o Ministério Público de Contas de Alagoas. O Ministério Público foi concebido pela Constituição Federal de 88 como órgão responsável pela defesa da ordem jurídica, dos interesses difusos, coletivos, do patrimônio público, enfim, como fiscal da lei. Esse é o Ministério Público que a Constituição Federal definiu. E a própria Constituição organizou esse Ministério Público conforme especialidades. Temos várias especialidades. Temos o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público de Contas. E cada um tem a sua arena de atuação própria. Os ministérios públicos que eu falei anteriormente, eles atuam perante o respectivo Poder Judiciário. Ministério Público Estadual, no Judiciário Estadual, Ministério Público Federal, na Justiça Federal, o militar no militar e o do trabalho no trabalho. E os tribunais de contas têm um Ministério Público que atua perante eles, que é justamente o Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas, ele então é um órgão essencial à função do controle externo, exercido pelas Cortes de Contas, e está presente ou deveria estar em todos os tribunais de contas do Brasil. Existe uma exceção hoje, é o Tribunal de Contas do município de São Paulo, que ainda reluta e não instituiu o Ministério Público de Contas do TCM de São Paulo. No restante dos outros 33 tribunais de contas brasileiros, temos o Ministério Público de Contas. Aqui em Alagoas, apesar da previsão ter ocorrido já desde 88, aqui demorou um pouco para ser instituído e só foi realizado nos moldes da Constituição, né, por meio de concurso público de provas e títulos para procuradores, só foi instituído, refundado no ano de 2011. Mais precisamente 15 de março de 2011. Então, agora 2017, estamos alcançando aí 6 anos de idade, uma instituição muito nova, recente e que tem encontrado grandes desafios. A nossa estrutura orgânica é da seguinte forma: são 7 membros do Ministério Público de Contas aqui de Alagoas, todos advieram desse mesmo concurso público. Esses 7 procuradores somos organizados na nossa estrutura com uma Procuradoria-Geral, que hoje está sendo exercida por mim, mas já a final de mandato, hoje eu só tenho mais um mês, encerra-se no dia 15 de maio e devo ser sucedido pelo colega, que é o atual subprocurador-geral, Dr. Enio Pimenta. E temos o procurador-geral e temos 6 procuradorias. Cada colega é titular de uma procuradoria de contas. E essas 6 procuradorias, elas são responsáveis por um grupo de jurisdicionados, que a gente fala, responsáveis por atuar em processos e na fiscalização de um grupo de municípios e de órgãos do Estado, já que o Estado é muito grande, a gente divide em secretarias e poderes, e o município de Maceió também, por ser muito grande, também dividimos em secretarias. Então, são 6 procuradorias que atuam na ponta em relação a esses jurisdicionados, prefeituras e órgãos, e o procurador-geral, ele tem a função de chefia, atuando na representação judicial e extrajudicial,
e também em alguns processos específicos, como prestação de contas do governador, o procurador-geral, que é o competente para emitir parecer nesses casos, e prestação de contas do prefeito de Maceió também, processos de consulta, e também é quem representa o órgão nas sessões plenárias do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas se reúne em sessões ordinárias 2 vezes por semana, às terças e quintas, às 10 horas da manhã. Então, as sessões plenárias é o procurador-geral que oficia lá. Por um acordo interna corporis, a gente faz o rodízio desse cargo de procurador-geral a cada 2 anos, o mandato é de 2 anos, assim como é o Procurador-Geral de Justiça. Existe lista tríplice que é composta, mas no nosso caso, por esse acordo, acaba sendo lista única. A gente complementa com 2 nomes, mas geralmente Procurador-Geral, no nosso caso, é escolhido por aclamação. Enviamos a lista ao governador, ele promove a nomeação e fazemos a posse. Essa é mais ou menos a estrutura. Hoje a gente enfrenta alguns desafios. Um deles é que a gente não conta ainda com autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Ou seja, o Ministério Público de Contas ainda vive esse paradoxo de ser o único ramo do Ministério Público brasileiro que não tem essa autonomia orçamentária. Todos os demais ramos, esses que eu falei, Ministério Público Estadual, Federal, do Trabalho, Militar, eles têm duodécimo, eles têm um orçamento próprio e têm condições e autonomia para ter o seu próprio quadro de pessoal, recursos para manter custeio, investimentos, enfim, insumos necessários para prover ali os seus trabalhos. O Ministério Público de Contas, até por ser recente, não conta com isso e a gente é totalmente dependente do Tribunal de Contas. Estamos atrelados ao orçamento e à estrutura física. Ocupamos um espaço físico dentro do Tribunal de Contas. Nossos servidores de apoio são servidores do Tribunal de Contas. Nosso material de expediente, do custeio também é todo feito pelo Tribunal de Contas, inclusive o pagamento do nosso subsídio. Então, ainda precisamos avançar, mas como eu falei, é um órgão novo, está no início da sua vida e isso é uma meta que, com o passar do tempo, a gente deve alcançar. Inclusive, já foi apresentado aqui e tem uma proposta de emenda à Constituição Estadual aqui na Assembleia que visa discutir esse assunto. E a gente espera que, no momento, num contexto mais oportuno, a gente venha a tratar desse tema, já que não é o momento mais favorável, já que o Estado está enfrentando dificuldades e tem outras prioridades. A gente reconhece que não é um momento ideal para se discutir a criação de autonomia e de orçamento para mais um órgão a receber duodécimo, enfim, num cenário de contingência, de crise fiscal, a gente entende que esse não é um momento ideal, mas mais cedo ou mais tarde é preciso e é fundamental dotar o Ministério Público com a sua autonomia completa. Assim como o Ministério Público Estadual, o MPF, o Ministério Público de Contas precisa ser provocado para agir? Não, nenhum dos ministérios públicos não precisa. É bom, a provocação é sempre boa com a participação do cidadão. Explicando como é que é a nossa atuação, a gente pode agir de ofício, que é sem provocação, tomar a iniciativa a partir do conhecimento que o próprio membro tem, seja por meio da imprensa, ou seja acompanhando diários oficiais, outros meios, ou até conversas, tem conhecimento de alguma suspeita de ilegalidade, ele pode espontaneamente de ofício agir. Porém, o mais comum, corriqueiro, é o cidadão, a pessoa provocar, trazer a gente uma demanda, uma denúncia de algum fato supostamente ilícito. Aí, havendo consistência nessa denúncia, porque a gente faz esse filtro e qualquer procedimento investigativo, para ser aberto, ele deve ter justa causa. Não é uma denúncia vazia ou de ouvir falar, de
de só mera alegação que vai dar ensejo a um processo de investigação, até porque a gente tem que também preservar as pessoas que são investigadas, tudo, e não seria temerário tocar adiante qualquer processo investigativo com base em denúncia vazia. Então, a gente fazendo um filtro nessas denúncias, nessa qualificação, instaura um procedimento investigativo, realiza-se diligências, ouve-se pessoas, analisa-se provas e, constatada a ilegalidade, a gente apresenta o que a gente chama de representação. Representação é como se fosse a ação que a ação para o Ministério Público comum na Justiça, é representação para o Ministério Público de Contas. E a gente apresenta, ao invés de ser no Judiciário, provoca a Corte de Contas para analisar a nossa representação e julgar aquele caso conforme as provas que são levadas ao conhecimento, tudo. E, se confirmados, o tribunal tem poder para sancionar o gestor que deu causa a algum ato ilegal ou prejuízo ao patrimônio público, condenando ele a ressarcir e aplicando também multas. E essa decisão tem uma série de repercussões, inclusive podendo tornar inelegível esse gestor, que é, no meu ponto de vista, o reflexo mais grave dessa decisão das Cortes de Contas. Então, nesse caso, a gente atua dessa forma, mas é possível sim atuar de ofício a partir do conhecimento. O mais comum é por meio da imprensa. Já tivemos vários casos que, por meio da própria imprensa, a gente verifica que um determinado município ou alguma localidade tem uma dificuldade e a gente toma a iniciativa para verificar o que está acontecendo. Como é que um cidadão comum pode denunciar no Ministério Público de Contas? Temos várias formas. A gente tem o nosso site, que é o mpc.al.gov.br. Lá temos o disponível Fale Conosco. Somos demandados bastante por lá, por meio desse e-mail Fale Conosco. A gente também está disponível no endereço do Tribunal de Contas, funcionamos no 2º andar, para pessoas enviarem pessoalmente ou por correspondência as denúncias. Podem também pessoalmente, se não levar nada escrito, a gente reduz a termo as declarações, ela assina, então faz verbalmente essa denúncia. Essa denúncia precisa ser identificada, pode ser anônima? Não, o ideal é que ela venha com a qualificação total do denunciante, até porque, já que ele está provocando e tem mais conhecimento do assunto que está denunciando, a gente pode procurá-lo para ir atrás de novos subsídios. Então, o ideal, e também como a Constituição, como via de regra veda o anonimato, o ideal é que venha com a qualificação inteira. Mas se o cidadão preservado, se ele solicitar, a gente preserva o sigilo mas em alguns casos a gente entende, e isso já foi consagrado e decidido pelos tribunais superiores, é válida a denúncia anônima quando ela, apesar de não ter identificado o denunciante, traz elementos e substância, acompanhada de substância, elementos indiciários ali, ela é válida, a denúncia anônima também. No caso desse sigilo, existe uma área do site ou quando precisar desse sigilo tem que ser pessoalmente, tem que ser in loco, no 2º andar do Tribunal de Contas? Como achar melhor. No site, quando se solicitar pelo e-mail, o e-mail que vai subsidiar a abertura desse procedimento, a gente não identifica a parte. Claro, a gente sabe quem é, mas se a pessoa, por medo de retaliação, solicita ao órgão ministerial que não seja exposta, a gente preserva a identidade. Pode partir de um funcionário público, né? Sim, isso é muito comum. Ele que convive, funcionário público, na maioria dos casos é o autor da denúncia, porque ele convive o dia a dia ali da administração, sabe o que está ocorrendo de errado e, por medo de represália do superior hierárquico,
ele pede e a gente acata que não seja identificado. E então a gente toma medidas no sentido de colocar tarjetas, não identificando o nome e tudo, e a partir do momento que realiza diligências e verifica que aquela denúncia procede, o que está quem comanda a investigação nem é mais o denunciante, então ele passa a ser apenas alguém secundário. A partir daquele momento, o titular da investigação é o Ministério Público de Contas. Então ele sai de cena assim e passa a não ser tão relevante. O trabalho maior ele já fez provocando e trazendo os elementos iniciais, mas progredindo essa investigação, ela passa a ser de autoria e titularidade do Ministério Público de Contas. Pois bem, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Nós voltamos já, estamos aqui entrevistando Rafael Alcântara, procurador-geral do Ministério Público de Contas. A gente volta